Irmãos e irmãs do canal São Felipe News. Minhas saudações, paz e bem a todos. Neste domingo, o 16º do tempo comum, nós estamos aqui com mais um momento de reflexão semanal, dominical, deste Evangelho de Jesus Cristo. E neste domingo, então, nós vamos refletir o Evangelho de Marcos novamente, no capítulo 6, versículos de 30 a 34. O que se passa nesse capítulo e nesses versículos em específico? Nós temos o retorno dos discípulos da missão. Então, os discípulos foram em missão, foram convocados, foram enviados, foram à missão, curaram todo mundo, como nós refletimos na semana passada, mas agora eles retornam a Jesus. E no primeiro versículo nós vamos ver, que os apóstolos eles vão se reunir com Jesus e contar tudo o que aconteceu. É neste contexto que nasce a missão, a volta da missão e assim o contexto da evangelização. A missão não se dá somente em ir para as águas mais profundas e assim anunciar, mas também em contar os prodígios que foram feitos. Não simplesmente para que haja uma soberba naquele sentido, ou uma certa exibição, um exibicionismo frente ao que foi feito, mas mostrando aquilo que foi trabalhado e os frutos que foram dados daquela missão. Então tudo o que nós fazemos consiste em iniciarmos o trabalho e depois avaliarmos. Mas só se avalia com o mestre. E neste caso os discípulos avaliam a sua missão com Jesus. E assim vão contar os grandes feitos que foram assim colocados naquela missão que eles fizeram. Porém Jesus ainda vai dizer assim, Vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Na verdade, Marcos quer trazer neste evangelho, neste momento, nesta fala de Jesus, que também nós não podemos ficar o tempo inteiro no ativismo. Claro que é preciso, é necessário andar, caminhar na missão, mas também precisamos descansar. Descansar para que tenhamos forças para uma nova missão. Até o próprio Cristo descansou. Então, nós também precisamos deste momento conosco, retraído, e assim interiorizarmos-nos neste contexto da espiritualidade, para que não nos percamos apenas nos ativismos da vida e tenhamos certeza daquilo que estamos fazendo na nossa realidade, no nosso dia a dia. Quando nós assim vamos percebendo a partir da caminhada do Evangelho, que muitos que ficaram sabendo e assim foram à frente de Jesus e dos discípulos para outro lugar que eles iriam e lá apareceram esperando a Jesus e a todos, nós percebemos ali, logo no finalzinho, nos últimos versículos do Evangelho de hoje, que Jesus olha para o povo, para aquela multidão, com um olhar de compaixão e mais do que nunca com o olhar do bom pastor. O olhar do bom pastor, porque ali agora não são pessoas já prontas, já preparadas para o reino, mas são pessoas que estão em busca de alguém que as cuide, que as apacente. Então Jesus ali se coloca como o bom pastor que está para apacentar suas ovelhas. Não são os doutores da lei, não são as antigas leis, não é a religião rígida e muito menos os grandes políticos daquele momento que vão fazer assim o acalento daquele povo, mas é Jesus que aparece como o bom pastor. E na nossa realidade, como é difícil entendermos a missão, como é difícil entendermos esse Cristo configurado em bom pastor, que o tempo todo está nos apacentando, que o tempo todo está nos guiando para as águas mais profundas, nos guiando para que tenhamos uma espiritualidade verdadeira e fiel ao Pai. Como é difícil entendermos, então, que no contexto dos discípulos nós precisamos também
nos fecharmos, às vezes, para realcançarmos o real propósito da nossa missão e de onde de fato saímos. É importante que a gente sempre esteja revendo em nossa vida, em nossa caminhada, no nosso dia a dia, o nosso objetivo, para onde nós queremos chegar, aonde nós queremos ir e, mais do que tudo isso, de onde partimos. Não podemos começar uma caminhada, como já falei em outros momentos, sem entendermos de onde saímos e para onde iremos. Todos nós temos que pensar e o tempo todo temos que revisar, recolocarmos neste caminho, revisar o que estamos fazendo no mundo e qual é a nossa utilidade nesse mundo, o que estamos fazendo para que este mundo seja diferente, para que este mundo seja melhor, para que este mundo seja mais fraterno e mais amoroso. Jesus pede então neste evangelho isto. Sejamos então mais espirituais. Nos convertamos a partir deste silenciar-se, deste colocar-se olhando para dentro de si mesmo e pensando de fato o que nós queremos da vida. O tempo todo nós precisamos disso. Para que, num futuro mais próximo, encontremos todos com Jesus e assim nós, como ovelhas, diante do bom pastor, não seremos mais ovelhas perdidas ou ovelhas que estavam nas mãos dos opressores, dos grandes políticos ou nas mãos daqueles que queriam dominar o mundo pela lei religiosa. Mais do que tudo isso, a religião ela tem que aparecer aqui neste momento como esta ligação do humano ao divino. E nesta ligação nós vamos entendendo como vamos chegar ao Pai. A religião serve para isso. A religião não pode assim oprimir-nos de forma nenhuma. De igual forma também, não podemos pensar a política de modo diferente do que o bem comum de todos. É na política que se faz o bem comum. E Jesus foi político, porque se nós colocamos assim a etimologia da palavra política, nós vamos perceber que política vai se referir ao bem da polis, ao bem de todos, ao bem da cidade. E o bem é de Deus. Deus é bom, Deus é bem, o bem é de Deus. Por isso, pensar no bem comum de todos é ser político. Por isso, temos que diferenciar a politicagem da política, de fato. A política é isso. A política é boa, porém, nós não sabemos administrá-la e acabamos colocando tudo a perder, transformando em politicagem. Mas que bom então que Jesus aparece como bom pastor para resgatarmos todos das mãos dos opressores e nos colocar nos caminhos de Deus. Que nesta semana nós entendamos e denunciemos todas as formas de opressão. Jesus também nos pede isso. Depois da missão, vem outra missão. A missão não só de anunciar Jesus Cristo, mas de colocar em prática tudo aquilo que ensinamos e que ouvimos. Colocarmos em prática nessa sociedade que às vezes se faz tão opressora e que às vezes oprime tanto o pobre, tanto o oprimido, tanto aquele que necessita de Jesus e da sua palavra. Que nós consigamos assim nos interiorizarmos de forma mais aberta e colocarmos diante de Deus toda a nossa vida. Que a gente não se perca nos caminhos errados, se coloque sempre no caminho de Deus e ponha em prática a sua obra evangelizadora diante da sociedade, diante deste mundo que tanto oprime, mas que não vencerá, porque a graça e a misericórdia de Deus sempre se faz mais forte e porque Deus é mais e mais que tudo. Que nesta semana possamos assim termos este momento de paz conosco e este momento de denunciar tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que oprime quem ainda não consegue se libertar das mãos do opressor. Que tenhamos uma semana cheia de paz, cheia de harmonia, cheia de graça, cheia de luz.